Boa tarde, galerinha do canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma aula sobre a nossa atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta. E a atmosfera nem sempre foi como ela é hoje, ou seja, rica em nitrogênio, oxigênio, gases nobres e vapor da água. A atmosfera primitiva era bem diferente dessa. Ela era mais quente e tinha gases tóxicos e não tinha o oxigênio tão disponível como nós temos hoje. Outra questão, a atmosfera ela permite que o nosso planeta tenha vida. Por quê? Porque a atmosfera ela mantém o calor vindo do sol, né? Mantém a temperatura no nosso planeta. Além disso, ela possibilita com que haja uma filtração dos raios ultravioletas vindos do sol, através da camada de ozônio, encontrada na nossa atmosfera. Outra questão, além de temperatura, filtrar os raios ultravioletas, a atmosfera também faz com que os meteoros que entrem em contato e venham em direção à Terra, eles começam a pegar fogo por causa do calor dos gases presentes na atmosfera. E eles vão sendo vaporizados de acordo com que eles vão se aproximando da superfície terrestre. E por isso que muitas vezes nós vemos aqueles raios luminosos no céu. Então, os poucos meteoros que atingem a atmosfera terrestre, eles não chegam do tamanho que eles estão lá no espaço. Eles chegam menores por causa da atmosfera, por entrar em contato com a atmosfera e começarem a pegar fogo. Então, eles são vaporizados. Outra questão, a atmosfera, ela mantém então a temperatura, vaporiza os meteoros e filtra os raios solares. Só eu queria falar um pouquinho também da atmosfera terrestre primitiva, como eu estava dizendo, ela tinha metano, outros gases que são tóxicos, tá? E aí no decorrer do desenvolvimento e do nosso planeta é que ela foi sendo alterada, que possibilitou assim a existência de toda essa diversidade de seres vivos. Então vamos lá, vamos falar então das camadas da atmosfera. A atmosfera tem as seguintes camadas, começando do solo, da superfície terrestre, para o espaço. Nós temos a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície, que é a camada onde nós vivemos. Ela é a camada mais rica em gases. É nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos, ou seja, chuva, ventos, raios, trovões, todos acontecem na troposfera. Mesmo o Everest, que é o maior pico do nosso planeta, ele ainda está dentro da troposfera, tá? Outra questão na troposfera é que ela sofre também, né, com a poluição atmosférica. Depois da troposfera, nós temos, então, a estratosfera. A estratosfera é a segunda camada da atmosfera, aqui para cima, né? Se a gente imaginar aqui para cima. E na estratosfera nós temos uma camada muito importante, que é a camada de ozônio. Ou seja, na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, existe uma concentração muito grande de ozônio. Então, essa concentração grande de ozônio recebeu o nome de camada de ozônio. E essa camada faz com que os raios ultravioletas que vêm do Sol sejam refletidos novamente para o espaço, então nos protegendo assim. Só que a poluição feita, né, pelo homem vem destruindo essa camada de ozônio, atrapalhando então a filtração dos raios ultravioletas. E só mais um detalhe. Entre a troposfera e a estratosfera, tem a tropopausa, que é um espaço de intervalo entre as duas camadas. E é nessa tropopausa onde os aviões comerciais trafegam, porque é uma região onde não há muitos gases e nem os fenômenos meteorológicos, então facilita o voo. Depois da estratosfera, nós temos a mesosfera. Na mesosfera, o ar já fica bem mais rarefeito, ou seja, há uma menor quantidade de gases. Na mesosfera também é a camada aonde eu comentei com vocês. Na mesosfera é onde eu falei com vocês que ocorre
a vaporização dos meteoros que entram em contato com a nossa atmosfera, tá? E a camada do meio da atmosfera. Depois da mesosfera, mais para cima, nós temos a termosfera. Na termosfera, nós encontramos uma região rica em íons. E esses íons são íons que transmitem as ondas de rádio AM e FM. E é também nessa região da termosfera que ocorre a formação das auroras, que possibilita a formação das auroras boreais por causa desses íons. Sheila, o que é aurora boreais? Nunca vou falar nisso, tia. São quando o céu à noite fica com cores lindas, parece uma pintura. Dá para ver isso no nosso planeta, no nosso país? Não! É no nosso planeta sim, mas é na região dos polos. Polo Norte, tá? Principalmente Polo Norte, Polo Sul, somos nos polos. No Brasil não tem aurora boreal, nós temos outras belezas. E a última camada é a exosfera. A exosfera não tem limite, a exosfera termina no espaço sideral. Lá, então, a quantidade de gases é muito pouca. Nós temos que lembrar que a quantidade de gases está concentrada mais próxima da superfície terrestre. Então, quanto mais alto nós vamos subindo, mais o ar vai ficando rarefeito, ou seja, vai havendo uma menor quantidade de gases. E pensa comigo, esses gases que estão próximos à superfície terrestre, próximo da Terra mesmo, onde a gente pisa, onde tem muitos gases, se aqui onde a gente pisa, na Terra, tem muitos gases, vai ter uma pressão atmosférica, uma pressão desses gases pressionando o nosso corpo, certo? E se eu acabei de falar que quanto mais nós vamos subindo, menos gases vamos encontrando, o ar vai ficando mais rarefeito, essa pressão atmosférica é o quê? Menor. Peraí, Sheila, o que isso faz diferença na minha vida? Gente, a pressão atmosférica interfere em ferver uma água, vai dar aquele barulhinho no nosso ouvido. Então, você tem que lembrar, mais próximo da terra, do nível do mar, cidades litorâneas, você tem uma grande pressão atmosférica, porque ali tem muitos gases, né? E lembrando, só por curiosidade, gente, vocês sabem qual que é o gás que maior quantidade na nossa atmosfera? Todo mundo fala oxigênio. Não, babou. O gás maior quantidade na nossa atmosfera é o nitrogênio, tá? Olha só. E é só as bactérias que conseguem utilizar ele, gente. Fica quieto, desnecessário. Mas, mantendo a nossa dignidade, retomando sobre a pressão atmosférica, cidades litorâneas têm uma grande pressão atmosférica, muitos gases. Cidades que ficam em regiões altas, como tipo Alto Caparaó, sabe? Ser Feliz é muito alto, vocês já foram pra lá? Então, quando você vai indo pra lá, dá uma pressãozinha. Ah, gente, pertinho da gente aqui, ó. Distrito de Porciúncula, Santa Clara. Gente, quem já foi em Santa Clara aí, gente, você vai subir naquelas serras, 200 e poucas serras, também dá uma pressão no ouvido. Já perceberam isso? Então, é a pressão atmosférica, que é diferente da pressão atmosférica de Porciúncula. Então, o nosso ouvido sente essa mudança dessa pressão, que é a quantidade de gases que tem em Porciúncula, é diferente dos gases que tem em Santa Clara. Ah, então nós não vamos conseguir respirar em Santa Clara? Vamos, tá, meus amores? Mas há diferença, tá? Mas não vai interferir ninguém de respirar em Santa Clara. Pode passear lá, que a gente consegue respirar tranquilamente, tá? Onde você não vai conseguir respirar é lá no espaço, só que lá não tem mesmo oxigênio, tá? Mas a gente está dentro da troposfera, Santa Clara ainda está dentro da troposfera, graças a Deus. Outra observação, legal, como é que vocês vão lembrar? Olha só. Quer ver cidades que ficam numa altitude muito grande? Aquelas cidades do Peru, onde a seleção brasileira, tipo assim, o Flamengo vai jogar. Então, quantos jogadores vão jogar nessas cidades? Fazer os atletas em geral, né? Vão realizar competições em cidades onde a pressão atmosférica é muito alta. O que eles fazem? Eles vão antes, porque lá, como o ar é rarefeito, tem uma menor concentração de oxigênio, o organismo deles precisam ir se acostumando aos poucos, porque a gente precisa de oxigênio para produzir energia. Se o oxigênio está em pouca quantidade, seu corpo tem que aprender aos poucos a
sobreviver, a se manter com qualidade, na baixa quantidade. Ai, desculpa o motoqueiro, tá, gente? O seu corpo tem que aprender a se adaptar a essa baixa quantidade de oxigênio. Então, tá bom? Paramos aqui. Se você gostou da videoaula da tia, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso trabalho para a gente poder ajudar mais pessoas. Me ajudem, não deixem de se inscrever, tá bom? Beijinhos e até a próxima.